Muito boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, consultor sênior de pré-vendas da Arcserve. Neste momento damos início a mais um de nossos webcasts. O tema de hoje é um tema bastante interessante, que gera sempre discussões bastante acaloradas, digamos, que é justamente a utilização da fita como meio de armazenamento de backups. Então, existem várias tendências e vários estudos que apontam que esse meio de armazenamento ele já vem perdendo muito espaço ao longo dos últimos anos, e que cada vez mais outras alternativas, como o disco, como a nuvem, vêm se popularizando e se tornando mais relevantes por uma série de benefícios. Então, durante este webcast de hoje, nós cobriremos basicamente 10 razões muito importantes que se destacam para convencê-los de que talvez o armazenamento em fita não seja a melhor alternativa para a sua empresa, para a sua necessidade. Antes de iniciarmos esse conteúdo, gostaria apenas de fazer uma rápida apresentação da Arcserve para aqueles que não nos conhecem. A Arcserve é uma empresa relativamente nova, porém que por muitos anos era uma subdivisão da CA Technologies e em agosto do ano passado se tornou uma empresa independente. Então hoje a Arcserve é uma empresa totalmente autônoma, sem nenhum vínculo com a CA e 100% focada em soluções de backup e recuperação de dados e continuidade de negócios. Todas as pessoas que estavam envolvidas, que atuavam dentro da unidade que era responsável pelo Arcserve dentro da CA, passaram automaticamente para a nova empresa. Então, para aqueles que já tinham relacionamento, já tinham as soluções Arcserve antes, na época em que essas soluções pertenciam à CA, fique tranquilo, pois absolutamente nada muda no seu relacionamento conosco. As pessoas de vendas, pré-vendas, suporte, desenvolvimento, marketing, são todas as mesmas que passaram automaticamente a fazer parte da Arcserve como uma empresa independente. E a nossa experiência nesse mercado é uma experiência de mais de 20 anos. Já desde 1990 nós atuamos auxiliando nossos clientes com soluções de backup, recuperação e continuidade de negócios. Boa parte desse período foi marcada principalmente pelo Arcserve Backup, que é a nossa solução mais conhecida em todo o mundo, com mais de 40 mil clientes ativos e que possui um amplo espectro de funcionalidades para atender desde ambientes físicos, ambientes virtuais, backup de várias plataformas de sistema operacional, como Windows, Linux, Unix, tudo isso reunido em uma única ferramenta. Então é um produto bastante eficaz, porém que é muito focado justamente nessa questão do backup em fita e é afligido por uma série de limitações impostas justamente pela utilização da fita. Razões essas que nós vamos discutir hoje no decorrer desse webcast. Então, justamente por conta disso, a Arcserve se deu conta já há algum tempo que era preciso disponibilizar para nossos clientes outras alternativas mais eficientes, baseadas em tecnologias mais modernas, mais performáticas, para ajudar principalmente com 2 desafios que nossos clientes enfrentam. O alto volume de dados a serem protegidos, o volume de informações cresce cada vez mais e faz com que janelas de backup sejam muito mais difíceis de serem atingidas, faz com que seja muito mais complexo proteger todas as informações e ter uma recuperação rápida quando necessário. Então, esse é um dos desafios que nós precisávamos atender, e o outro era o desafio da proteção de ambientes virtualizados. A virtualização ela traz uma agilidade e um dinamismo muito grande para o data center, fazendo com que a todo momento surjam
novas máquinas, novos servidores ali virtuais que precisam ser protegidos. E em um mundo tão dinâmico e tão ágil como o mundo virtualizado, ficar instalando agentes dentro de cada máquina virtual, selecionando pastas, especificando ali o que precisa ser protegido, isso é algo extremamente complexo de manter. Então, pensando em tudo isso, a Arcserve trouxe para o mercado o Arcserve Unified Data Protection, ou Arcserve UDP, que é uma solução unificada, reunindo tecnologias de backup e replicação e alta disponibilidade, com uma abordagem muito mais moderna, que é o backup de imagem, o backup por snapshot, tanto para ambientes físicos quanto virtuais, e que se baseia principalmente em armazenamento em disco e nuvem. Então, ao final, eu vou fazer uma introdução um pouquinho mais detalhada sobre o Arcserve UDP. Mas vamos ao tema do webcast de hoje. 10 razões para dar adeus à fita. O que isso significa? Você vai pegar a sua unidade de fitas que você adquiriu, onde você fez ali um investimento razoável e vai jogar isso fora? Não necessariamente. A fita ela ainda tem um valor como um meio de armazenamento secundário. O que isso significa? Quando nós falamos de boas práticas de backup, é sempre importante você ter em mente que é preciso ter 2 cópias do backup. Uma cópia que vai ficar com você o tempo inteiro, na sua empresa. Porque na hora de um problema, de um desastre, você precisa ter agilidade na recuperação. Então você tem lá essa cópia local que você vai usar para fazer aquela recuperação no seu dia a dia. Uma recuperação de arquivos, de pastas, uma recuperação de bases de dados, etc. E você tem a necessidade também de manter uma cópia externa desse backup, fora da sua empresa, longe do seu data center de produção, para que caso ocorra um desastre de maior escala, você tenha onde buscar essas informações. Então isso é importante, você tem que ter 2 cópias do seu backup. O que nós estamos apresentando aqui hoje é que talvez essa cópia primária, a cópia que fica com você para aquela recuperação rápida no dia a dia, não seja interessante você manter em fita, por uma série de razões que nós vamos tratar em instantes. Mas essa cópia secundária que você guarda fora da sua empresa, que você deixa lá no cofre, ou que você manda para algum serviço especializado armazenar para você, essa cópia ainda pode ser em fita. A fita ainda tem valor como cópia secundária, apesar de já estar perdendo também espaço para tecnologias mais modernas, como nuvem, como serviços de hosting, colocation, etc., que podem suprir essa necessidade. Mas isso é assunto para um outro webcast. Hoje vamos focar principalmente no assunto dos backups primários. Então, primeira razão para você abandonar a fita nos seus backups primários e passar a adotar talvez o disco para armazenamento desses backups. A performance da fita ela é inevitavelmente inferior à performance do disco. Se nós observarmos, por exemplo, as especificações ali dos fabricantes de dispositivos de fita LTO6, que é a tecnologia mais atual, mais rápida, mais performática de fitas disponível atualmente. A taxa de transferência dessas fitas, ela é nativamente, ou seja, sem considerar a capacidade de compressão do drive de fitas, ela é de 160 megas por segundo ou 576 gigas por hora. Ou seja, se você estiver fazendo backup de dados que não podem ser comprimidos, como arquivos de áudio, arquivos de vídeo, imagens, fotos, esses dados já estão comprimidos em sua natureza original.
Então, se você faz backup deles para um dispositivo de fita, LPO6 ou seja qual for a tecnologia, você dificilmente conseguirá comprimir mais essas informações. Então, ao fazer backup desse tipo de dados, por exemplo, o máximo que você vai conseguir de performance, de taxa de transferência, é esse valor, 576 GB por hora. Caso você tenha a possibilidade de conseguir compressão com esse dispositivo de fita, então vamos supor que você esteja fazendo backup apenas de arquivos de texto, documentos do Word, do Excel, PowerPoint, apesar que PowerPoint ainda pode ter uma série de imagens, então digamos que você esteja fazendo backup só de TXT, Word e Excel. Você atingindo a capacidade máxima de compressão oferecida pela tecnologia LPO6, que é de 2.5 para 1, você vai conseguir atingir uma taxa de transferência de 400 MB por segundo ou 1.4 teras por hora. Isso é o máximo que a fita vai te entregar. Se nós colocarmos um paralelo com o disco, falando nem de discos tão performáticos assim, vamos tratar dos SATA 3.0, que são os discos mais baratos, que têm um menor custo de aquisição. Esses discos têm capacidade de chegar à taxa de transferência de 600 MB por segundo ou 2.1 terabytes por hora. Isso sem falar de compressão, isso sem falar de rede 0, rede 10, ou qualquer otimização ali de cache da controladora do storage, etc. Então você tem já nativamente no disco uma performance 50% superior à da fita, só por gravar essas informações em disco. Então a performance é a primeira razão para você abandonar a fita. Segunda razão, a fita ela oferece pouca segurança e pouca confiabilidade. O que isso significa? A fita ela tem entre suas vantagens o benefício de ser portátil. Você pode simplesmente pegar essa fita, ejetar do seu drive, colocar debaixo do seu braço e levá-la para onde você quiser. E eu vejo muitas empresas que adotam essa prática de fazer o backup em fita somente, gravam esse backup em apenas uma fita e contratam um serviço de armazenamento externo, como, por exemplo, uma Iron Mountain, que vem, coleta essa fita e leva essa fita para um armazenamento seguro. E não há uma segunda cópia daquela fita, daquela informação. O que pode acontecer com essa fita? Ela pode ser extraviada. Você vai ficar sem aquela informação, sem o backup daquele dia. Justamente por isso é importante você ter aquela prática de ter duas cópias. Ainda que você faça backup em fita, o correto seria você ter uma fita que fica com você e uma fita que vai para fora. E essa fita, os dispositivos de fita, eles também não oferecem muitas tecnologias para facilitar que você tenha esse tipo de prática. Por exemplo, não existe rede de fita. Não existe como você duplicar, escrever em duas fitas a mesma informação ao mesmo tempo, a menos que você tenha dois drives. Aí você poderia ocupar os dois drives para escrever a mesma informação ao mesmo tempo. Então, a fita ela oferece praticamente zero de redundância às falhas. Você tem ali, por exemplo, ainda que você tenha uma tape library com vários drives ali dentro, se a library em si apresentar um problema, você fica sem acesso àquele robô e a toda a informação que está armazenada nas fitas. Se nós traduzirmos isso para a realidade do disco, você não tem essas mesmas lacunas. Por quê? O disco, primeiro, ele oferece uma série de flexibilidades e tecnologias que você pode adotar para aumentar a segurança e a confiabilidade. Por exemplo, quando você monta ali um volume de disco, você pode criar esse volume usando tecnologias RAID
né, lá, rede 1, rede 5, rede 6, 10, né, seja qual for o tipo de rede que você vai utilizar, mas essa tecnologia vai te oferecer redundância. Então, se um dos seus discos falhar, você não perde aquela informação. Se um das suas controladoras falhar, você não perde aquela informação. Você pode ter controladoras redundantes também, mas você tem a possibilidade de tornar essa solução mais resiliente a falhas, mais redundante, algo que a fita não te oferece. E no caso de você precisar de um armazenamento das suas informações fora da sua empresa, o que é muito importante, o disco ele te dá a possibilidade de replicar essa informação de forma muito mais simples, sem envolver esse transporte físico. Você entregar a fita ou entregar o disco ali para um motoboy que vai transportar isso fisicamente até outro ponto, correndo o risco de haver um extravio. Então, com o disco não existe essa possibilidade. Essa é a segunda razão. A terceira razão, que é um ponto muito crítico sobre o armazenamento de backups em fita, é a incerteza sobre a integridade dos dados. Você não tem um meio fácil de acessar o conteúdo de uma fita para validar se esse conteúdo está íntegro, está armazenado corretamente. Porque para acessar o conteúdo de uma fita, você precisa ter aquele drive daquela tecnologia específica, você tem que montar a fita, fazer a leitura do catálogo, o acesso às informações armazenadas numa fita dependem do catálogo. Isso significa que elas dependem de um software específico para fazer a leitura daquelas informações. Então, tudo isso faz com que seja muito difícil você compreender se o backup que está armazenado ali é confiável ou não. O que significa que a única maneira real, a única forma realmente comprovada de você validar que aquele seu backup vai poder ser utilizado no momento em que você precisar ou não, é justamente fazer um restore. Então, se você faz o backup somente em fita, uma prática que você deve incorporar nas suas políticas, nos seus processos, é fazer testes periódicos de recuperação desses backups. E não recuperar um arquivo ou uma pasta. Ter o processo determinado para recuperar o conteúdo inteiro das fitas de tempos em tempos para assegurar de que aquele conteúdo é legível, está íntegro e não tem nenhum problema, não há nenhuma corrupção naquela informação. Então isso é algo extremamente custoso e difícil quando você trabalha com fitas. Se você utilizar discos ao invés de fitas, por exemplo, você já não tem essas mesmas dificuldades. O disco, ele permite que você acesse os dados a qualquer momento. Você pode simplesmente ir até aquele volume, lá no servidor, e visualizar os dados. Você consegue montar as sessões de backup, disponibilizar essas sessões como uma unidade do seu servidor, para que você possa navegar no conteúdo, visualizar os arquivos, abrir esses arquivos, ou abrir uma base de dados, rodar uma ferramenta de integridade como um checkdisk, ou fazer uma comparação desse volume com o volume original, checar se há diferenças. Então, tem uma série de ferramentas a mais para garantir a integridade desses dados sem você precisar necessariamente fazer um restore. Você tem como validar isso de outras maneiras mais eficientes, mais rápidas, economizando tempo e recursos da sua equipe. A quarta razão para você esquecer a fita é a falta de flexibilidade que ela oferece. A fita ela é um meio de armazenamento bastante antigo, que basicamente não teve mudanças ao longo do tempo. Se você comparar um cartucho LTO com uma fita VHS, você verá que, em essência, são basicamente
A mesma coisa, um rolo de fita magnética enrolada dentro de um cartucho de plástico. Então, você tem as mesmas limitações, né, em termos de tecnologia. Você tem que armazenar essa fita adequadamente ali num lugar com a umidade controlada. Você tem que tomar diversos cuidados para que ela não embolore, para que ela não desmagnetize, né, porque se você deixar essa fita próxima a um ímã ou até mesmo um celular, isso pode acontecer, mas você pode desmagnetizar essa fita e perder as informações, enfim. É uma tecnologia muito antiga, bastante limitada. E, por natureza, desde que foi desenvolvida, a fita ela apenas suporta um tipo de operação de leitura e escrita, que é a leitura e escrita sequenciais. Você não pode, por exemplo, ir buscar um bloco de informação no meio da fita, depois voltar, buscar um bloco de informação no começo, um bloco de informação no fim, e ir fazendo esse vai e vem. A fita ela funciona basicamente de uma maneira. Você vai dizer qual seção você quer recuperar, a fita vai posicionar ali o cabeçote de leitura e gravação naquele ponto, né, naquela seção da fita, e vai começar a ler os dados sequencialmente até encontrar aquela informação que você pediu. Então, isso toma muito tempo, isso torna o processo, por exemplo, de restore algo muito demorado. Pode observar no seu ambiente, se você faz backup em fita, você vai ver que o backup ele é sempre muito mais rápido que o restore, justamente por causa dessa característica. E, mais uma vez, né, o acesso a essas informações depende de um catálogo, justamente para dizer, essa seção, esse arquivo está na trilha tal da fita, né, para que você consiga recuperar essas informações novamente depois. No disco, você tem a possibilidade de ler ou escrever os dados aleatoriamente. O que isso te traz de benefício? Você tem possibilidade de usar uma série de tecnologias avançadas para otimizar a performance e a eficiência dos seus backups. Como, por exemplo, desduplicação, né, que permite reduzir o tamanho dos backups, tecnologias de replicação de dados para manter essa cópia off-site. Você consegue ter vários backups simultaneamente ali para o mesmo dispositivo, sem nenhuma oneração depois na hora do restore. Se você faz isso em fita, existe a tecnologia chamada multiplexação, para você gravar vários backups simultaneamente na mesma fita, mas depois na hora do restore, a performance ela é ainda pior, porque as informações estão espalhadas. Então você tem no disco muito mais flexibilidade e muito mais eficiência. Essas tecnologias avançadas que eu mencionei, por exemplo, como a desduplicação, permitem que você reduza as janelas de backup, reduza os gastos com o armazenamento. Por exemplo, a desduplicação ela pode reduzir o tamanho do seu backup em taxas superiores a 90%. Isso reflete diretamente na sua janela de backup. Você tem também a possibilidade de executar backups sintéticos, ou seja, fazer um full inicial, armazenar esse full em disco e depois ir fazendo apenas incrementais, criando ponteiros e referências para aquele full que está ali no disco, que já foi armazenado anteriormente. Você não precisa ficar fazendo full toda semana, ou todo mês, ou seja qual for a política. Com fita, invariavelmente, em algum momento, você vai precisar fazer um full. E o recomendado é que seja pelo menos um por semana, porque senão você teria uma dependência ali de várias fitas na hora de um restore. Você também tem eficiência ao utilizar o disco na hora do restore, exatamente, porque você não tem que ficar voltando vários backups, voltar a fita do full, voltar todos os incrementais, ou então voltar a fita do full, voltar o diferencial. No disco, devido a essa possibilidade de criar ponteiros
e trabalhar com backups sintéticos, você pode simplesmente dizer que quer recuperar o backup do dia 5. Não importa se aquele backup era um full, era um incremental, o que ele era. Você vai recuperar apenas aquele backup. Não precisa ficar voltando vários. Então, em termos de eficiência, o disco também traz uma série de benefícios em relação à fita. Outra limitação da fita, que é bastante significativa, é a dependência do drive ou da tecnologia vigente. Como assim? Hoje, a tecnologia de fitas disponível no mercado é a LTO6. Esses drives LTO6, que são os mais recentes, eles são retrocompatíveis apenas com as duas gerações anteriores. Então, um drive LTO6, ele consegue ler fitas LTO4 e LTO5, além das fitas LTO6. Então, se o seu legado de backups está nessas tecnologias, ok, você está seguro com o seu drive LTO6. Agora, quando sair uma tecnologia LTO7, aquelas fitas LTO4 já não vão mais ser legíveis. Então, você vai ter todo um esforço de trazer essas fitas LTO4, né, carregá-las ali no seu drive LTO6 antes de se desfazer dele, antes de aposentá-lo, e manualmente, fita a fita, migrar esse conteúdo para a tecnologia mais recente. No caso, né, seria a LTO7. O ideal seria você fazer isso hoje, né, trazer essas fitas LTO4 e migrar para LTO6, para não ter que ficar dependente desse drive LTO6 na hora que sair a geração 7, por exemplo. Mas o fato é que essa evolução das tecnologias de fita vão fazendo com que você, de tempos em tempos, tenha que fazer um alto investimento em horas da sua equipe e em equipamentos, muitas vezes, para fazer essa migração de uma tecnologia mais antiga para uma tecnologia atual. Se você tem fitas DAT, fitas DLT, a situação é ainda pior, porque hoje é difícil até encontrar drives disponíveis à venda no mercado que leiam esses cartuchos. E ficar confiando num drive que tem 20 anos, 15 anos, que você não liga na energia ali há 10 anos, porque você não precisou restaurar, é algo extremamente arriscado. A chance de esse equipamento dar um problema na hora que você efetivamente precisar restaurar uma informação é muito grande. Com o disco, isso não ocorre. Por mais que a tecnologia de disco evolua ao longo do tempo, então você tem lá os discos SATA, você tem os discos, vamos voltar até um pouco mais, os discos IDE, os discos SATA, discos SAS. Agora nós estamos indo cada vez mais para uma tecnologia de discos SSD, discos flash, etc. Tudo isso, apesar de serem tecnologias totalmente diferentes, ainda tem a mesma essência, ainda são discos. Você apresenta isso lá para o sistema operacional, para o Windows, para o Linux, ele vai reconhecer, vai ver o conteúdo que está lá dentro, e você pode simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para o novo destino, para um disco mais atual. Então você não tem todo esse esforço, toda essa complexidade para manter-se na tecnologia mais recente. Razão número 7. Custo. Por muito tempo, o fator que proibia, impedia a adoção em larga escala do disco como meio de armazenamento dos backups era o custo. Era proibitivo. E foi justamente nessa época que a fita se tornou basicamente o meio de armazenamento predominante, mais popular. Só que hoje essa realidade já está se invertendo. Aliás, já se inverteu. Se você parar para analisar, por exemplo, uma infraestrutura básica para backup em fita, você tem que comprar ali um drive, digamos que você
a sua demanda seja atendida por um drive standalone, esses drivers de mesa pequenininhos que só tem ali a capacidade de um cartucho. Um equipamento desse não vai custar menos do que 10 a 12 mil reais, se estivermos falando de tecnologia NPO 6. Fora isso, você ainda vai ter que investir aproximadamente 200, 300 reais em cada cartucho de fita, né, que você vai utilizar para armazenar os seus backups. Cada cartucho LPO6, ele vai te entregar uma capacidade ali limitada de armazenamento na casa dos 3 terabytes, vamos dizer, sem a compressão. Né? Então, se você tiver um volume de dados superior a 3 terabytes, você já não vai mais poder fazer backup em uma fita só, vai precisar de duas. E aí você precisaria aumentar a sua infraestrutura para uma autoloader, e fazer um novo investimento, agora na ordem dos 30 mil reais. Então, o investimento em fitas, ele é muito, muito alto, principalmente no investimento inicial. Depois que você adquiriu a library, adquiriu o drive, até que a utilização ali, a reposição dos cartuchos, não é algo tão caro, mas ainda precisa ser levado em consideração. O cartucho tem vida útil, ainda mais se você for utilizá-lo e ficar sobrescrevendo isso com uma frequência muito grande. A vida útil dele cai muito e você vai precisar substituí-lo antes. Então, é preciso pôr tudo isso na ponta do lápis quando você for comparar o custo. E você vai ver que hoje já sai mais barato você fazer backup em disco. Principalmente porque hoje você tem discos SATA e NLSAS, que são discos de alta capacidade. Hoje já temos até discos de 6 teras em um único HD mesmo, a baixo custo. Né? Então você tem alta capacidade, baixo custo, e você tem a possibilidade de montar um volume com esses discos e usar a tecnologia, por exemplo, de desduplicação, que vai reduzir drasticamente o tamanho dos seus backups, para ter, ao final, uma capacidade de armazenamento total muito maior do que a que você teria com a fita. Então, se você analisar o custo por terabyte armazenado em fita e em disco, você vai ver que hoje já é muito mais barato esse custo no disco. Razão número 8. A fita, ela envolve um manuseio muito complexo. Você, quando faz backup em fita, você tem que fazer uma rotação. É recomendado que você tenha uma fita para cada dia da semana, você tem ali as fitas semanais, as fitas mensais, você geralmente vai querer mandar essa fita para fora, então você tem que controlar de alguma forma onde essa fita está, né? Se essa fita está com você, se essa fita foi armazenada externamente, se ela está no cofre. Você tem que ter também alguma forma de controlar qual fita você vai precisar na hora de um restore, de onde ela tem que vir, quanto tempo vai demorar. Então tudo isso exige ali alguém, uma pessoa dedicada a ficar fazendo esse controle, esse manuseio. Tem que também haver um cuidado justamente no manuseio físico dessas fitas, para não deixá-las cair, para não deixá-las perto de uma fonte de interferência eletromagnética, num lugar úmido, enfim, por aquelas razões que eu mencionei anteriormente. Essa fita pode deteriorar facilmente. Então, todo esse manuseio é bastante complexo e custoso, né? Não apenas complexo, mas custoso. Você tem que ter uma pessoa dedicada, deixando de usar o seu tempo com ações mais produtivas para ficar gerenciando essa rotação. Por outro lado, no disco, você não tem essa preocupação. Você vai definir aquele pool, né, aquele volume, aquela LUM, aquele compartilhamento onde os backups vão ser gravados, e a ferramenta de software, seja qual for a que você estiver utilizando, ela vai tratar toda essa questão da rotação, retenção,
limpeza dos backups antigos, tudo isso vai ser automatizado. Você não precisa de uma pessoa para ficar olhando, para ficar controlando, ejetando fita, mandando para fora, etc. E, além disso, você tem a possibilidade, se você precisa de uma guarda externa, como eu já falei anteriormente, de replicar isso de um disco para o outro facilmente, ter retenções diferentes em cada lugar. Tudo isso sendo controlado de forma automatizada. E na hora do restore, você não precisa ficar se preocupando em saber qual fita que eu vou precisar, onde essa fita está. As informações estão imediatamente acessíveis para fazer essa recuperação. Razão número 9, restaurabilidade. Quando você usa a fita para armazenar os seus backups, você tem essa questão que eu acabei de mencionar, né, de ter que saber qual fita, montá-la no drive e tudo mais. Mas, fora isso, muitas vezes eu encontro clientes que estão enfrentando desafios muito grandes ao fazer backup em fita relacionados à janela desses backups. Os backups estão demorando muito. Já vi diversos clientes fazendo backups que tomam mais de 24 horas. O que isso significa? Os backups avançam no horário do expediente. E os dispositivos de fita ficam ocupados por esses backups. Você não pode inserir duas fitas no mesmo dispositivo ou fazer uma operação de backup e de restore ao mesmo tempo, ainda que seja na mesma fita. Então, nessa situação, ou você cancela o backup, que está rodando faz 16 horas, 17 horas, que está em 90%, para você poder recuperar aquela informação que é urgente, né, e aí você vai ficar sem o backup do dia anterior. Ou você espera mais 2 ou 3 horas e fica fora, já vai além do seu expediente, para esperar aquele backup concluir antes do próximo começar e faz esse restore. Com o risco de que, se esse restore demorar, pode atrasar o backup do dia seguinte e encavalar tudo isso e gerar um transtorno ainda maior. Então, a fita ela não é prática do ponto de vista da restaurabilidade. Já o disco permite que você perfeitamente, sem nenhum ônus ou sem nenhum prejuízo, faça operações de backup e restore simultaneamente a partir do mesmo disco. Justamente por aquela característica que eu citei lá atrás, da leitura e da escrita aleatórias, né, que é uma das características do disco. Então, já vimos uma série de razões que tornam o disco muito mais atraente do que a fita, pelo menos para os seus backups primários. Né? Aquele backup que você faz ali primeiro, e depois que o backup está no disco, você até pode gerar uma segunda cópia em fita para mandar essa fita para fora, para mandar lá para Iron Mountain, ou para guardar numa filial remota que você tem, enfim. Para isso a fita até é interessante ainda hoje. Mas esse backup primário não faz sentido você manter em fita. E a 10ª razão é a mais importante e a mais determinante para fazer com que você esqueça de vez a utilização da fita como armazenamento primário dos seus backups. Essa 10ª razão são as métricas. Quando você vai fazer o backup dos seus dados, você tem que fazer esse backup não pensando no backup em si, e sim pensando no restore. Então, na hora que acontecer um desastre e você precisar recuperar esses dados, você vai ter que recorrer ao seu último backup. Se esse backup é de ontem à noite, por exemplo, tudo o que aconteceu desde ontem à noite, então suponhamos que você tenha perdido o seu banco de dados, todas as transações financeiras, notas fiscais, cadastro de clientes, cadastro de produtos, movimentações de estoque, tudo isso que fica no seu banco de dados e que é atualizado constantemente, vai ser perdido, porque você vai voltar à situação desse banco de dados como ele era ontem à noite. Pense nisso ocorrendo, por exemplo, no seu fechamento de mês. Pense nas consequências disso para o seu negócio. Então, fazer
esse backup de forma displicente, apenas uma vez por dia e pronto, é algo extremamente arriscado. É importante planejar esse backup, essa proteção dos dados com base em métricas. Então a primeira dessas métricas é justamente essa. Quantos dados eu estou disposto a perder desse meu servidor de banco de dados, por exemplo, desse meu servidor de e-mails, desse meu file server? Quanto tempo atrás eu posso voltar após um desastre? Se a sua resposta for qualquer coisa menor do que 24 horas, dificilmente a fita vai ser uma alternativa viável para você. Porque por conta de todas essas 9 limitações que nós já mencionamos, fazer backup em fita mais do que uma vez ao dia, dependendo do volume de informações que você tem, é um desafio muito grande. E muitas vezes é inviável. Ainda mais se a resposta para essa pergunta for, por exemplo, 15 minutos. É absolutamente impossível, independentemente do seu volume de dados, fazer backup em fita de 15 em 15 minutos. Simplesmente não dá. Então, dependendo das métricas que você adotar, você já vai ter que automaticamente descartar a fita. A outra métrica, são 2 métricas principais que você tem que levar em conta. A primeira é esse volume de dados que você está disposto a perder, que é o chamado Objetivo de Ponto de Recuperação, ou RPO na sigla em inglês. E a segunda é o Objetivo de Tempo de Recuperação, ou RTO na sigla em inglês. Essa métrica é basicamente o tempo de inatividade que você tolera para aquela aplicação. Então vamos citar novamente o exemplo do banco de dados. Aconteceu o desastre. Você tem lá o seu backup. Digamos que esse backup não seja de tanto tempo atrás. Você tem um backup de 2 horas atrás. Você quer fazer a recuperação do seu servidor de banco de dados para trazer essa aplicação de volta, poder voltar a operar. Porque a sua empresa sem o seu banco de dados não fatura, não cadastra clientes, não atende ninguém. Então, qual que é o procedimento para você fazer esse restore? Se o seu backup está numa fita, primeiro você vai ter que localizar essa fita, trazer essa fita de volta. Se, por exemplo, foi uma fita que você já mandou para fora, você vai ter que pedir para trazerem essa fita para você, montar no Drive, fazer a leitura do catálogo, localizar a informação que você quer, e aí submeter o restore. Quanto tempo você não vai perder para fazer isso? E tem ainda um agravante. Você fazendo backup em fita, por conta de todas essas limitações que ela oferece, geralmente você acaba fazendo backup apenas daquilo que é essencial. Então, no seu servidor de banco de dados, geralmente você vai fazer backup só das bases. Você não faz backup do sistema, você não faz backup da aplicação, você não faz backup de nada além das bases. Então, pode ser que você tenha ainda todo um pré-trabalho, uma preparação de ter que instalar novamente o sistema operacional, instalar novamente o seu RGBD, lá, o seu sistema de banco de dados, instalar, fazer os ajustes de performance, fazer toda a preparação disso para receber aquele backup das bases que você fez. Então, esse tempo de recuperação com a fita, ele tende a ser muito grande. Tá? E aí, as consequências disso também são muito graves. Um estudo, por exemplo, do Gartner, aponta que cerca de 94% das empresas que passam por esse tipo de situação mais dramática, de perder um dado crítico, então 94% dessas empresas acabam fechando as portas. Tá? Apenas 6% delas sobrevive a esse tipo de situação. Então, isso ocorre por conta de uma série de fatores. O impacto direto de você perder aí uma série de informações voltando a um backup do dia anterior e ter que refazer relatórios, recriar cadastros, recuperar notas fiscais, enfim. Tem todo esse retrabalho
Você tem também o impacto da indisponibilidade. O banco ficou fora do ar 3 dias, então a empresa ficou sem faturar 3 dias. Você tem a perda de produtividade, né? Os funcionários ali que dependem da aplicação que está fora ficaram sem trabalhar durante 3 dias, mas não deixaram de receber os salários durante esses 3 dias. E você tem o pior de todos os impactos, que é a imagem, né? O impacto à imagem da sua empresa, a reputação da sua empresa. Aquela velha história do senhor, estamos sem sistema, você pode retornar a ligação amanhã, né? Ou não consigo processar o seu pedido agora, você pode me procurar daqui 2, 3 dias. Isso gera um transtorno imenso. Muitas vezes você perde um cliente que foi leal durante anos por causa desse tipo de evento. Apenas para concluir esse assunto, para que vocês tenham uma ideia sobre essas métricas, né, e como elas geralmente são no mercado em geral, o IDC fez um levantamento com uma série de clientes e perguntou justamente isso. Quais eram essas métricas? Né? O RPO, que é a tolerância à perda de dados, e o RPO, que é a tolerância à indisponibilidade das aplicações mais críticas desses clientes. E vejam que para 82% dos clientes que responderam essa pesquisa do IDC, a tolerância à perda de dados, ou seja, o RPO, ele era inferior a 1 hora. Sendo que, para a maioria desses clientes, ou essa tolerância era 0, que aí é muito mais difícil de atingir, ou essa tolerância, né, ela ficava ali na casa dos 10 a 30 minutos. Então, traduzindo isso para a realidade dos backups, isso significaria que você teria que fazer um backup a cada 10 ou a cada 30 minutos, para evitar que você perca uma quantidade de dados superior àquilo que é tolerável. Do lado do tempo de recuperação, ali do RPO, ou da tolerância à indisponibilidade, para 73% dos clientes, essa tolerância era inferior a 4 horas. Isso significa que não importa o que aconteça, se foi uma falha de hardware, se foi um arquivo que foi apagado, ou se foi um desmoronamento ali do data center. Independente do que aconteça, aquela aplicação precisa estar de volta em até 4 horas. Então, isso significa que se você perder, por exemplo, o servidor completo, você tem que, de alguma forma, torná-lo novamente disponível e 100% operacional em até 4 horas. E aí, essas métricas, dificilmente a sua empresa vai fugir muito delas, porque são médias de mercado obtidas entre diversos clientes que foram consultados. E já de cara, elas descartam a possibilidade de você armazenar os seus backups em situ. Porque é muito pouco viável, se você tiver qualquer volume de dados aí um pouquinho maior, é inviável você fazer backup de hora em hora, é muito difícil mesmo, mas é ainda mais inviável, ainda mais difícil você recuperar um servidor inteiro após um desastre em apenas 4 horas usando um dispositivo de fita. Então, essa é a razão determinante para você dar adeus à fita como armazenamento dos seus backups primários. E aí, uma vez que você opte por adotar o disco, ou a nuvem, se você já quiser estar na tecnologia mais recente possível, você pode contar com a ArcServe para te ajudar a atingir esses objetivos de ponta de tempo de recuperação através do ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe DP. Pois ele é uma solução que vai atender a sua necessidade de backup em disco com uma série de tecnologias que garantem máxima eficiência, como a desduplicação que eu mencionei para vocês, o uso de incrementais infinitos, que é similar àquela ideia dos backups sintéticos. Ele faz um backup da imagem do seu servidor inteira, significando que no evento de um desastre você não precisa reinstalar SO, não precisa reinstalar a aplicação,
não precisa refazer nenhuma configuração. Basta voltar o backup do servidor inteiro até num hardware diferente do original. Ele traz o conceito de replicação de dados já integrado, para que você possa mandar os seus backups de um local para o outro facilmente e ter uma garantia, né, de que no evento de um desastre você vai conseguir recuperar essa informação, né, mesmo a partir de uma cópia externa. Você tem também a possibilidade de fazer backups tanto de ambientes físicos ou virtuais, Windows ou Linux, sendo que no caso de ambientes virtuais você não precisa de agentes dentro dessas VMs, né? Você faz esse backup ali delas a quente, sem ter que instalar absolutamente nada ali dentro. Então tem uma série de vantagens, de facilidades que você obtém ao fazer o backup dos seus dados com o Arcserve DP. Ele também tem uma série de recursos voltados à recuperação dos seus dados de forma mais rápida. Por exemplo, uma vez que você está fazendo backup em disco, você pode, ao final do backup, converter essa imagem que foi gravada em uma máquina virtual de contingência, uma máquina virtual de stand-by. Então, no evento de um desastre, tudo que você tem que fazer é ir lá e ligar aquela máquina virtual, porque ela é sempre atualizada a cada novo backup. Então, se você fizer backups de 15 em 15 minutos, o que é perfeitamente plausível com o Arcserve DP, por exemplo, você teria uma máquina virtual ali com a situação do seu servidor de no máximo 15 minutos atrás, já pronto para funcionar. Basta ligar a VM e aquela aplicação, aquele servidor já está novamente disponível e operacional. E se você quiser, ao invés de usar a replicação, você ainda quiser manter a sua infraestrutura de fita para fazer essa guarda externa dos seus dados, e mandar isso, continuar mandando lá para a Iron Mountain, mandar isso para uma filial sua, é possível exportar esse backup que já foi gravado no disco para uma fita e fazer esse armazenamento, né, se você preferir atuar dessa forma. Agora, se você quiser já, por todas as razões que nós apresentamos, aposentar a fita também no seu armazenamento secundário, o Arcserve DP ele é totalmente integrado a várias tecnologias de nuvem públicas, como a Amazon, a Microsoft, lá no caso, Windows Azure, a Cloudian, Eucalyptus, Fujitsu, enfim, uma série de provedores para que você possa guardar a sua cópia primária em disco e aí armazenar essa cópia secundária, por exemplo, na nuvem, replicando esses dados com segurança, criptografia, tendo eles armazenados com redundância, porque na nuvem você tem lá 99,9999 de disponibilidade e pode obter esses dados a partir de qualquer lugar com um link de internet, sem ter que ficar aguardando ali o transporte físico de uma fita, por exemplo. Então o Arcserve DP pode te ajudar a superar todos esses desafios. Caso você queira mais informações sobre as nossas soluções, ou sobre o Arcserve DP especificamente, convido você a acessar o nosso portal arcserve.com.br. Lá você encontra PDFs de produto, você encontra downloads de trials, comparativos com outras ferramentas, ferramentas de cálculo de retorno de investimento, uma série de informações interessantes para que você conheça mais. Também temos toda a parte de treinamentos gratuitos online, publicados nesse portal, nossos casos de sucesso, então as histórias de clientes que implementaram as nossas soluções e tiveram seus problemas solucionados, tiveram sua vida simplificada, então vale a pena vocês conferirem. Caso surja alguma dúvida posteriormente, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, pelo meu e-mail everton.cardoso@arcserve.com, repetindo, everton.cardoso@arcserve.com. Mande o seu e-mail com suas dúvidas, com as suas necessidades, então de repente hoje você já é usuário de soluções da Arcserve, mas está no Arcserve Backup, quer saber mais sobre o DP, quer saber mais sobre os benefícios do disco,
fique à vontade para me procurar. Eu agradeço imensamente a presença de todos, agradeço o tempo e a participação, espero que o conteúdo tenha sido útil, tenha sido proveitoso, e apenas relembrando, estes webcasts são realizados mensalmente, então cada mês nós procuramos abordar sempre um tema relevante para ajudá-los na definição da sua solução de proteção de dados e no planejamento da sua estratégia de proteção de dados. Então, fiquem atentos, vale a pena vocês reservarem um tempinho todo mês para participar dos nossos webcasts e aprender mais sobre o que a ArcServe pode fazer por vocês. Então, eu agradeço mais uma vez e espero contar com sua presença nos nossos próximos webcasts. Um abraço e até mais.